Em nosso estudo de hoje, a lição 72 do livro Seara dos Médios tem por título Obsessão e Cura. Alguém certa feita indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante, e o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução indicada, não adianta o esforço do clínico ou do cirurgião que despendem estudo e tempo para servi-lo. Que a obsessão é moléstia da alma, não há que negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência alvitante, como a planta sem defesa, se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado como um agente químico ou a intervenção operatória, suprime a enfermidade no enfermo desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende de tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres situando-te os rumos, recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Muito conveniente a lição de hoje falando da obsessão, porque a gente lembra que os espíritos que pretendem de alguma maneira nos prejudicar, ou muitas das vezes nem pretendem prejudicar, eles estão viciados e estão procurando alguém que lhe dê acesso de alguma maneira a saciar um pouquinho da abstinência que estão tendo as coisas da matéria. Então, ou eles querem prejudicar a gente, ou estão muito necessitados, e como diz lá no livro Céu e Inferno, quando vai começar o capítulo que fala sobre espíritos sofredores, tem uma mensagem do espírito Georges, logo no início do capítulo, que ele fala assim, dos espíritos sofredores, ele fala que não tendo como saciar, eles por estar sem corpo, agora estarem desencarnados, eles se atiram na pedra igual abutres famintos. É o termo que ele usa lá no livro. Então o que acontece? Esses espíritos buscam na gente aquilo que vai ser o ponto fraco meu ainda, o calcanhar de Aquiles meu ainda. E normalmente o calcanhar de Aquiles no campo moral, é claro. Então a gente vai começar a descobrir que a obsessão, ela só é permitida por Deus porque ela é um processo educativo, mesmo que seja muito doloroso para quem está participando, está passando por isso. O Emmanuel fala uma frase aqui, que a obsessão é moléstia da alma, não há a negar. Mas a doutrina espírita já começa a trazer para a gente a solução, o remédio para tudo que diz respeito à obsessão, através da revisão dos nossos comportamentos e através da nossa adequação ao Evangelho de Jesus. É claro que esse é um desafio muito grande, porque a gente vai pegar comportamentos, costumes, tipos de alimentação, que a gente já vem trazendo há alguns séculos e vai sendo obrigado a fazer a revisão. Eu vou dar um exemplo aqui, né, quando a gente começa a sair um pouco da teoria e ir para a prática, talvez a gente consiga compreender melhor. Vou pegar em primeiro lugar o espírito que quer me prejudicar. Ele já descobriu, estando do outro lado da vida, que ele não consegue mais me agredir. Ele pode até, dependendo da mediunidade ostensiva ou não, que é mais raro o caso, mas pode até, de alguma maneira, ele me atormentar com algumas aparições, algumas coisas, se tiver a permissão de Deus para isso. Mas ele vai descobrir que a maneira mais eficaz dele fazer mal a mim vai ser através de mim mesmo. Então ele leva um tempinho mais ou menos razoável, me estudando para ver aonde eu tenho meus pontos fracos, e aí simplesmente ele vai descobrir o seguinte, o ponto fraco, por exemplo, do Robson aqui está sendo a gula.
Então a maneira de eu atacar o Robson vai ser o quê? Vai ser eu procurar estimular o tempo todo, colocar pensamentos na mente dele. Quando ele já está com o corpo saciado, ele vai lembrar daquilo que ainda está na geladeira, de coisas para comer, vai ter vontade, me deu vontade de comer uma determinada coisa. E aquela coisa, ela está sendo uma coisa doce demais quando eu já estou perto da pré-diabetes, ou então vai ser uma coisa gordurosa demais quando eu já estou na hipertensão, já estou com as carótidas entupidas. E ele vai jogando as ideias e eu mesmo, através da minha fraqueza moral, que é aí nesse ponto que eu peguei que está sendo a gula, eu estou pegando a gula porque normalmente a gente vai usar os exemplos de álcool, de drogas mais ilícitas. E, na verdade, a grande maioria de nós, a gente já está conseguindo ter uma resistência moral à utilização desse tipo de substância. A grande maioria de nós. Ainda temos alguns queridos amigos, irmãos, que passam por aquilo que a gente passou tão pouco tempo em encarnações passadas. Eles estão passando por isso ainda e merecem todo o nosso respeito. São provas duríssimas. Mas eu estou falando da gula porque a gula realmente ela vai pegar todos nós, não tem jeito de escapar. E vai ser gula ou vai ser algum temperamento explosivo que eu tenho. Cada vez que eu fico nervoso, eu vou aumentando minha pressão. Então eu vou tentar fazer com que a pessoa se desequilibre. E tudo, vamos colocar uma coisa na cabeça, tudo que eles quiserem fazer contra a gente vai ser através do que nós temos para oferecer a ele. Por isso que a doutrina espírita vem falar isso. Né? O Emmanuel, no estudo de hoje, fala assim, existe o médico e o enfermo, mas tem o remédio. O remédio que a doutrina espírita está ensinando é o quê? Autoconhecimento. Eu começar a observar cada tendência minha. Né? Depois que eu me conheço, eu saber muito bem evitar qual é aquela situação que pode me levar a exagero ou não, até que isso deixe de ser uma tentação, deixe de ser um ponto fraco para ser um ponto já superado. Quando eu chegar a esse ponto, aí sim, agora eu falei do espírito que quer prejudicar a gente, mas muitas das vezes a gente tem, na verdade, amigos que eram os nossos amigos de copo quando a gente estava aqui encarnado e agora estão desencarnados. E desencarnados, eles encontram facilmente uma assimilação fluídica com a gente por conta da amizade, do carinho que foi desenvolvido durante a encarnação que a gente esteve junto. Então eu tenho um amor muito grande pelos meus amigos que já partiram, eles têm um determinado vício que eu também tenho. Eles conseguem chegar perto de mim e através do meu comportamento dentro daquele vício, eles conseguem saciar um pouco. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, até quando vai usar esse termo obsidiado, no sentido pejorativo, porque muitas das vezes mesmo nós vimos que aquele que se chama de obsessor é um grande amigo nosso, é um parente nosso, é uma pessoa muito querida e que a gente vai se surpreender depois, né, se estiver usando da maneira pejorativa, e também vai se surpreender quando a gente chegar à conclusão de que nós fomos obsessores também, muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades enquanto estivemos do outro lado da vida. Mas o Emmanuel, ele começa a dizer para a gente, se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior que te ajustas depende da tua própria renovação. Se eu estou começando a buscar novos comportamentos, meu comportamento agora está sendo aquele de buscar estudar a doutrina espírita, de buscar ir para a casa espírita para compreender, absorver o máximo que eu puder, fazer os tratamentos inicialmente. Daqui a pouco, por conta da gratidão, eu começo a querer contribuir com a casa espírita também, já que ela me ajudou a sair desse labirinto, esse torvelinho dos vícios que a gente ainda carrega. Então agora eu também quero ser um instrumento na vida de alguém. Então agora eu começo a me propor, eu começo a fazer isso, eu começo a mudar a minha amizade, o meu ambiente espiritual. Mas principalmente quando a gente começa a abraçar tarefas que sejam para ajudar alguém, o que acontece? Essa pessoa tem amigos espirituais que naturalmente serão gratos a nós e começarão a se tornar os nossos amigos. E mais uma vez eu vou lembrar que quando a gente começa a fazer essas amizades, eles mesmos no plano espiritual vão estar conversando, igual a gente conversa aqui entre nós, aqui encarnado, fala, dá uma trégua para ele agora, ele está tentando, está querendo mudar. E a nossa ambiência até espiritual, ela começa a mudar por conta disso, os amigos passam a ser outros. E a gente começa a não ter tanta tentação
né, e é mais ajuda para a gente para o autoconhecimento e para frente para o alto sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.